Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo certo? Eu espero que vocês estejam bem e bem-vindos aí ao nosso canal Home Bio. Para você que não conhece, esse aqui é um canal, um espaço totalmente focado em dividir conhecimento com vocês e, claro, ajudá-los aí um pouquinho nessa caminhada com a biologia. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo, sou graduando em Biologia aqui pela Unesp de Ilha Solteira. E vai ser um prazer conversar, discutir um pouquinho com vocês desse tema que, pessoal, ele é tipo extremamente importante. Qual que é? A importância dos insetos no equilíbrio dos ecossistemas. Isso mesmo, coloquei até uma joaninha aqui para vocês verem. Ó. Então, no decorrer dessa aula, nós iremos ver que os insetos eles têm diversos benefícios para o meio, ou seja, para os ecossistemas, e claro, principalmente aí para nós, né, para a sociedade. E nós dependemos muito dos insetos para termos o que a gente tem hoje. Então, por isso a importância também de destacá-los aqui nessa aula, né? Bom, então a gente vai ver as características dos insetos. A gente vai relembrar, falar um pouquinho como que eles são classificados de maneira geral, como ocorre seu funcionamento, desde o seu sistema respiratório até o seu sistema nervoso. A gente vai ver também a importância dos insetos em relação ao meio, se referindo às relações de cadeia alimentar, assim também como a função de bioindicador, a reciclagem de biomassa, a questão da polinização, controle biológico, que também é muito importante, a gente vai ressaltar. E a gente vai observar isso isoladamente em cada tópico. Eu acho que assim fica bem melhor para a gente entender. Importância econômica e importância ecológica. Os insetos têm benefícios para o meio, consequentemente para a sociedade. Então a gente vai tratar alguns pontos positivos dos insetos nessa relação econômica, ou seja, os benefícios que nós temos por tê-los ao nosso lado, né, no nosso dia a dia. É um tópico também bastante importante. Equilíbrio dos ecossistemas, ou seja, a função desses insetos como meio de preservar, né, e manter os ecossistemas. E, pessoal, para fechar, a gente pode terminar aí com algumas curiosidades, sabendo que o mundo dos insetos é cheio delas, né? E a gente pode fazer um desafio, sabe? Super fácil, que eu tenho certeza que vocês prestarem atenção na aula, vocês conseguem, tirar de letra e responder rapidinho, beleza? Então, vamos lá. Características dos insetos. Pessoal, os insetos, eles são animais do filo artrópode, né? E estão inseridos aí dentro da classe insecta, né? A classe dos insetos. E constituem um grupo de animais com maior número de espécies existentes, ou seja, eles irão apresentar características específicas que vão se diferenciar de outros animais. Coloquei até uma foto aqui para vocês terem uma noção. Eles apresentam também a maior biodiversidade entre todos os animais do planeta. E aqui é interessante a gente fazer uma observação, porque essa biodiversidade ela está totalmente ligada ao sucesso evolutivo, que se dá principalmente por alguns motivos, como por exemplo, a presença do exoesqueleto, né? O que ele proporciona? Ele vai proporcionar uma resistência aos insetos, a presença de asa, que garantiu aí que eles voassem, nós temos os ovos que são resistentes, então tudo isso acaba garantindo, consequentemente, uma melhor adaptação dos insetos em diversos ambientes, ou seja, proporcionando aquilo que eu falei, essa grande biodiversidade. Então, são exemplos de insetos os besouros, as borboletas, os percevejos, mosquitos, gafanhotos, entre outros. Coloquei até algumas fotos aqui para vocês verem, né, essa diferenciação. Aqui, por exemplo, nós temos os besouros, né, que é da ordem Coleoptera, e eles são, aqui no caso, são serrapau, ou seja, são ceramícedes, né? Eles apresentam algumas características como essa antena, um pouco mais alongada aqui, né? Bem diferente, claro, dos gafanhotos, dos grilos, né? Das libélulas, das borboletas, das mariposas. Então, dentro das classes dos insetos, nós temos algumas divisões. Essas divisões se chamam ordens, né? São classificados como ordem. Então, cada inseto vai ser caracterizado por suas características específicas. Então, eu coloquei aqui algumas ordens para a gente observar essa diferença, como Coleóptera, né, que são os besouros que eu falei, Lepidóptera, as borboletas, Ortópteras, que são os grilos, gafanhotos, e a gente tem as odonatas, que são as libélulas. Pessoal, note que em ambas as ordens aqui, elas apresentam diferentes gritantes. E isso eu nem preciso falar para vocês. Se a gente pode comparar, por exemplo, uma borboleta com um gafanhoto. Né? De cara, vocês conseguem me falar essa diferença, como, por exemplo, na asa, nas pernas. Né?
E tudo isso acaba diferenciando então um grupo de outro. Assim como as ordens diferenciam um grupo de outro, a classe dos insetos ela apresenta características que diferenciam os insetos de outros artrópodes. Um erro grave que os alunos cometem, por exemplo, achar que uma aranha é um inseto. Mas, na verdade, a gente sabe que ela não é. E a gente pode provar isso de uma forma muito fácil. Para ser um inseto, pessoal, precisa apresentar uma divisão de cabeça, de tórax e de abdômen. Vão apresentar também um par de antenas, 3 pares de perna e 2 pares de asa. Já no caso das aranhas, ela acaba não se enquadrando nesse quesito. No caso, elas vão apresentar 4 pares de pernas, né? E uma divisão do corpo em 2 partes, que seria, por exemplo, essa parte aqui, o cefalotórax, que seria a parte de cima, e o abdômen, que seria mais a parte aqui de baixo. Ou seja, não se enquadrando na classe dos insetos, mas sim se enquadrando na classe dos aracnídeos. É muito importante a gente fazer essa comparação. Ainda falando sobre a parte de fisiologia dos insetos, a gente entra nessa parte de respiração, né? Ou seja, como os insetos respiram e quais suas estruturas. Então, o sistema respiratório, os insetos apresentam por meio de uma respiração traqueal. Então, o ar entra no corpo através desses respiráculos, presentes na superfície corporal, e através das traqueias, que são tubos ramificados, acabam chegando às células do corpo, né? As células do tecido. Aqui nós temos os espiráculos, então, tá vendo? Que são esses pontinhos. Bom, já no sistema nervoso, consiste em um cérebro, né, localizado na cabeça, e um cordão nervoso localizado ventralmente, com glândulos em cada segmento. Coloquei até 2 imagens para vocês identificarem essas estruturas. E as células nervosas se comunicam através de sinapses, né, com ação de neurotransmissores, como por exemplo a acetilcolina, e os impulsos são transmitidos através de mudanças na carga elétrica na sinapse. Então, as células sensoriais elas vão captar estímulos do ambiente e vão transmitir esses estímulos para um sistema nervoso central. Então, um interneurônio recebe essa informação e passa para o outro neurônio, como os neurônios motores, que transmitem os impulsos aí para os músculos, né? Então, a gente pode notar que é bem complexo, né? Coloquei duas imagens, né? Essa aqui é de vista dorsal. Sistema circulatório. O único vaso que os insetos possuem localiza-se dorsalmente e vai da cabeça até a porção posterior do abdômen, ou seja, a hemolinfa, né, se movimenta anteriormente, e o coração pulsa de maneira peristáltica, empurrando todo o sangue, né, entre aspas, da cabeça até o abdômen. E o sangue dos insetos tem a mesma função que tipo dos vertebrados, mas claro, em taxas diferentes. A função predominante é a parte de transporte de alimento, né, e transporte também de hormônio. E meio que uma curiosidade é que raramente esse sangue é vermelho, geralmente é amarelo ou esverdeado. Então vocês conseguem notar que apesar de serem pequenos, eles apresentam uma certa complexidade quando o assunto é essa parte de fisiologia. Bom, entrando na importância dos insetos, a gente vai ver algumas características, alguns pontos que fazem eles serem extremamente essenciais, vamos dizer assim, para o meio. E um dos pontos seria que, por questão ética, muitas pesquisas são feitas apenas com insetos. Por isso, a gente tem a entomologia, né, que é uma ciência que vai estudar os insetos e traz inúmeros benefícios, tanto para o homem como para a ciência de modo geral. E não se particulariza apenas para entender quais as melhores maneiras de se controlar uma praga, mas sim é uma maneira de ver mesmo esses benefícios ecologicamente. E dentro dessa importância, nós temos a cadeia alimentar, nós temos a parte de controle biológico, a parte de importância deles como bioindicador, a polinização, que na minha opinião é a maior importância, a reciclagem de biomassa e a parte de alimentação. Isso aqui a gente pode colocar como uma parte econômica, tá bom? Já já a gente chega nela. Então, se a gente separar por tópico, né? Dentro da cadeia alimentar, os insetos eles apresentam uma grande função, principalmente para a alimentação do quê? De outros animais. Como exemplo, eu coloquei uma imagem para vocês, né, mostrando um ciclo onde o inseto está inserido. Então, se tirássemos os insetos daqui, muito provavelmente não haveria abundância de sapos, que dependem dos insetos para se alimentar. Com a diminuição dos sapos, a gente teria, consequentemente, uma diminuição
de aves, né? Quer dizer, no caso aqui de cobras. Então, esse ciclo vai acontecer de uma maneira até chegar na gente. A imagem de baixo já está demonstrando isso novamente. A mosca aqui, tirou a mosca, vai ter falta nos passarinhos, no gato, por exemplo, no lobo, isso aqui, sei lá, um javali, até chegar na gente. Então, tudo tem uma consequência. Bom, controle biológico, outro ponto seria que os insetos têm, né, claro, uma dieta de outros organismos, que esses organismos acabam prejudicando alguns pontos no setor econômico, como por exemplo os pulgões. Então a joaninha é muito utilizada para realizar o controle biológico em várias plantações, como meio de ter diminuindo a população de praga. Sendo assim, muitas empresas elas investem na criação dessas joaninhas para liberação em campo, assim como vários outros insetos que também fazem um controle do plantio, né? Então aqui nós temos um drone que é realizado, por exemplo, a soltura desses insetos. Nós temos as joaninhas aqui, né? Assim como também outros insetos que realizam esse controle biológico. Dentro de bioindicadores, a gente pode citar alguns insetos que apresentam, vamos dizer, uma certa sensibilidade a algumas alterações no meio. Então, dependendo do local, se sofrer uma pequena alteração, a gente já não encontra esses organismos por lá. Então, tem diversos insetos que são bioindicadores, mas a gente pode citar por exemplo, essa ordem que se chama Pleucoptera, né? Acho que é isso. Eles são totalmente sensíveis à poluição de água. Então, através deles, a gente consegue saber o grau de qualidade de água só pela presença dele. Assim como alguns besouros, que também são indicadores de degradação ambiental, né? A parte de terra, eles não ficam muito presentes nessas áreas, algumas espécies. Então, pela observação, nós conseguimos diferenciar aí essa parte de bioindicador. Bom, polinização. Cerca de 75% das plantas alimentícias depende dos polinizadores. Os mais conhecidos são as abelhas, mas muitos outros insetos são fundamentais nessa tarefa. E o problema é que a monocultura está reduzindo o habitat desses animais e colocando em risco, então, toda a produção aí de alimento, né, de diversos alimentos. Então, as abelhas elas fazem esse papel transferindo o grão de pólen de uma planta para outra, garantindo então a fecundação, né, se vocês lembram disso. E estima que esses animais sejam responsáveis pela polinização de cerca de 2/3 do total de angiospermas. Então, pessoal, para vocês verem que é muita coisa. E sem as abelhas, então, pode ter certeza que nós não veremos com frequência alguns jardins como esse, nós não veremos essa variedade de fruta, né? Bom, outro tópico é a reciclagem de biomassa. São insetos que ajudam na decomposição de matéria orgânica, em alguns casos como o dos besouros, né? Até na parte da incorporação de nutrientes no solo, até a parte das larvas, né? De moscas aí que dão até no nosso lixo, por exemplo. São organismos que a gente pode estar citando que fazem toda a decomposição dessa matéria orgânica, desse lixo, assim como as baratas também. Normalmente, claro, a gente mata quando tem em casa, mas por elas comerem de tudo, elas também têm um papel fundamental nessa decomposição. Então são 3 insetos importantíssimos na reciclagem de biomassa. A alimentação, já mais voltada para a parte econômica, né? Atualmente mais de 2 bilhões de pessoas usam os insetos em suas refeições diárias, e a maioria em países do sul da Ásia, né? Região aí tropical, como por exemplo a América Central, que abrigam mais de 300 espécies de insetos comestíveis. Por exemplo, a China, ela aprecia aspectos de grilos, larvas, bicho de seda. No México é possível degustar lagartos, ovos, mosquitos, gafanhotos, percevejos. E na Índia eles têm até um prato famosíssimo, que é o cupim ao molho curry. É um prato popular. Então, os insetos eles participam não só da culinária de alguns países, como também geram um lucro, né, aí para os comerciantes. E a gente conclui, então, que os insetos têm importância tanto econômica, como mel, produção de seda, né, em plantio, como controle biológico, que é criado em laboratório, gerando lucro também, como o lado ecológico, né, lado econômico, eu falei lado ecológico, que literalmente traz diversos fatores, diversa importância para a nossa sobrevivência, né, para a nossa existência. E entrando aqui no assunto principal, que seria o papel dos insetos no equilíbrio dos ecossistemas, a gente pode ter fazendo com ele um fechamento, ao mesmo tempo aí uma conclusão da aula, colocando em foco as inúmeras contribuições que os insetos trazem para o nosso dia a dia.
E por muitas vezes, né, nos incomodar, a gente acaba esquecendo desses milhares de pontos positivos. Então a gente tem que ter, pessoal, um pouco de bom senso em muita situação, né, que talvez por preguiça ou por incômodo da presença deles, a gente já mata de cara. E pequenas ações como colocá-los para fora ou compartilhar uma notícia colocando esse assunto em evidência já muda muito o mundo. Ou pelo menos, né, como eu coloquei aqui, conseguimos alcançar harmonia com o meio. Então, pessoal, tá tudo interligado, sabe? A harmonia dos insetos com o nosso dia a dia, né? Com a nossa sobrevivência, com a nossa existência. Dentro de curiosidades, eu achei legal colocar, né? As baratas elas sobrevivem mesmo se suas cabeças forem arrancadas. Porque que acontece? Foram conduzidos vários experimentos com baratas sem cabeça, né? E o corpo da barata, né? E só com a cabeça dela, literalmente. E as baratas, elas têm alguns hormônios, né? Que controlam o amadurecimento, né? E uma descoberta que está ajudando os pesquisadores a investigar a metamorfose e a reprodução dos insetos foi literalmente tirar a cabeça delas e ver essa relação, analisar quanto tempo o corpo ficava sem a cabeça. E foi provado sim que as baratas, elas não podem pensar bem, claro, quando são arrancadas a cabeça, mas elas conseguem sobreviver por muito tempo, certo? Outros são as formigas, que são capazes de levantar qualquer coisa, que tem até 50 vezes o seu peso, é muita coisa. E sem as abelhas o mundo entraria em colapso. E gente, essa imagem aqui literalmente é a realidade nossa, sabe? Muitos produtores, né, por ter a presença de abelhas, não conseguir trabalhar, acabam soltando veneno. As abelhas morrem, mas eles esquecem que o papel principal das abelhas ali dentro era fazer a polinização, ou seja, estava contribuindo com a plantação. E aí, sem as abelhas, então, leva isso aqui, né? Leva a seca, acaba levando a não produção. Bom, e a gente entra na parte dos desafios, né? Quase que eu já entreguei aqui para vocês. Então, vamos lá, hein? Primeira pergunta. Eu quero que vocês pausem o vídeo, tá? Agora, leiam e depois eu vou colocar as respostas. Mas primeiro eu vou ler com vocês. Entre as características indicadas a seguir, qual não é encontrada em um inseto? Letra A, olhos compostos. Letra B, 2 pares de asas. Letra C, 1 par de antenas. Letra D, corpo dividido em cefalotórax e abdômen, peças bucais aparentes. E aí, pessoal? Lembrando, hein? Qual não é encontrada em um inseto? Pessoal, a resposta é letra D. O corpo, como a gente viu do inseto, é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então, não é dividido em cefalotórax e abdômen. Se a gente voltar aqui na aula, rapidinho, né, deixa eu colocar aqui para vocês, nós iremos ver que aquela divisão, no caso, seria das aranhas, né? Então, a resposta acaba sendo a letra D, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham acertado e a gente fica por aqui. Espero ter conseguido ajudá-los um pouquinho nessa matéria. E a gente se vê em breve, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.